É uma dor que acontece na vida de muitos casais e muitas famílias. Um desperta e entende a importância de investir, controlar os gastos, cuidar bem do dinheiro que é tão suado e tão trabalhoso para ser conquistado. Só que nem sempre esse processo acontece no mesmo momento para ambos dentro do casamento. Isso acaba gerando, de um lado, muito esforço de mudança e do outro lado, até um sentimento de pouco caso do seu cônjuge em relação a essa mudança financeira no seu lar. Eu quero trazer para você um pouco da nossa história. Nós passamos exatamente por esse processo. Completamos agora 8 anos de casamento. E nesse processo eu era uma pessoa do mercado financeiro, trabalhando há 15 anos em instituição financeira, trabalhando com números e planejamento financeiro de empresas. E quando casei com a minha esposa, sendo advogada, ela detestava números, detestava Excel e principalmente tinha um comportamento financeiro de muitos gastos. E do meu lado era um cara extremamente poupador, que guardava tudo e não queria ter nenhum tipo de lazer. Nesse processo, você deve imaginar quantos conflitos, quantos desafios nós encaramos como casal para conseguirmos suportar esse processo, essa jornada. No começo, eu tentava impor para minha esposa ações e atitudes que ela deveria fazer para não gastar tudo que ganhava, para não gastar mais do que ganhava, que era o seu limite do cartão de crédito e cheque especial. Eu tentava impor regras de comportamento para ela. E por muitas vezes eu fiquei frustrado, porque ela falava que ia fazer, concordava que ia mudar de atitude, mas no mês seguinte a fatura não baixava e o comportamento dela não mudava. Isso se tornou um grande desafio. E conforme o tempo foi passando, eu acabei até desanimando de tentar mudar essa realidade. Mas isso não me impediu de fazer a minha parte. Sempre que nós recebíamos, cada um tinha o seu trabalho, eu recebia o meu salário, eu guardava um percentual desse salário para o nosso futuro, para as nossas reservas. Mesmo que ela não desse bola, mesmo que ela não fizesse, eu fazia a nossa parte pelo nosso relacionamento, por saber a importância desse assunto. No dia que nós mais precisamos de recurso e ela ficou desesperada porque não tinha R$1 guardado, acredite, nós tínhamos o recurso. E eu trouxe essa clareza para ela e essa transparência dessa importância de termos guardado recurso lá nos momentos em que tínhamos aquelas conversas. Esse processo durou alguns anos. Foi um processo de muitas vezes tentar impor uma conversa, fazer com que ela entendesse o que eu estava falando, mas ela não compreendia. E ao invés de desistir, eu comecei a mudar a estratégia. Pedir primeiro orientação e direção do Senhor. Porque se Deus nos uniu por um propósito, se o nosso casamento nos existe por um propósito, o Senhor nos dá estratégia quando nós pedimos a coisa certa. Então eu me ajoelhei e comecei a pedir ao Senhor estratégia para conseguir acessar o coração da minha esposa e trazer clareza para ela e consciência dos riscos de se viver gastando tudo que ganha, comprando muitas coisas materiais que não saciam a nossa alma, o nosso ser de fato, e nós precisávamos passar por uma jornada. E eu quero chamar isso de jornada da consciência. É um processo em que o seu cônjuge está vivendo uma vida financeira no piloto automático. Como ele aprendeu com seus pais, com a sua história, com seus valores, ele aprendeu que cuidar do dinheiro não é tão importante, precisamos apenas trabalhar, pagar os boletos e o que sobra, curtir um pouquinho, porque a vida já é muito desgastante. Essa é a mentalidade de muitos casais. Eles podem fazer isso ganhando 5, 10, até 20 mil reais, 30 mil reais. Quantos médicos hoje ganham muito dinheiro e gastam 100% do que ganham? Todos nós precisamos passar por essa jornada da consciência. Alguns acordam mais cedo, outros acordam mais tarde. Mas o ponto é, todos nós podemos despertar em algum momento para cuidarmos bem do nosso dinheiro, das nossas finanças e da saúde mental do nosso lar através desse cuidado das finanças. Porque eu sei que as mulheres sofrem muito de insegurança quando veem os seus maridos gastando tudo, os homens ficam também angustiados porque tem que trabalhar cada vez mais, porque vem as mulheres gastando tudo, e isso cria uma balança desigual, desequilíbrio no seu relacionamento. Mas acredite, vocês passarão por um processo chamado jornada da consciência. Todos nós, uma hora, perceberemos a importância de termos seguros, reservas, patrimônio financeiro acumulado, seja ele por uma questão de saúde, seja para um imprevisto, seja para uma transição de carreira. É muito importante termos recurso, patrimônio, liquidez de dinheiro disponível quando precisarmos. E todos nós passaremos por esse despertar, seja pelo amor ou seja
pela dor ou por circunstâncias dolorosas que muitas vezes nós vamos passar e pensar, meu, se eu tivesse dinheiro, eu teria resolvido esse problema. Se eu tivesse recursos, eu teria resolvido essa situação sem dor de cabeça, sem estresse, sem briga dentro do meu relacionamento, seria muito mais fácil e muito mais simples. Nessa jornada da consciência, eu mudei algumas atitudes para que eu pudesse ver essa transformação na vida da minha esposa. Eu comecei não mais falar sobre deixar de gastar, falar para ela cortar gastos, porque se você está conversando com uma pessoa que não quer falar sobre o assunto, por que nós vamos começar falando desse assunto da parte mais difícil, que é o sacrifício, antes de falarmos daquilo que é mais legal e mais prazeroso na organização financeira e no planejamento financeiro, que é falarmos sobre os nossos sonhos. Antes de falarmos sobre corte, sobre sacrifício, sobre gastos que precisam deixar de existir para realizarmos os nossos sonhos que são importantes, nós precisamos antes sentar e falar sobre os nossos sonhos. Essa foi a primeira atitude que eu tive. Eu parei de querer mudar o comportamento dela e comecei a trazê-la para falarmos sobre os nossos sonhos como casal, os sonhos da nossa família, o que queremos realizar, para onde vamos viajar, o que queremos comprar e construir como família juntos. E esse tipo de assunto agrada a gregos e troianos, agrada a qualquer pessoa, porque todos nós temos desejos, sonhos e necessidades. E para conquistarmos muitas dessas coisas, precisaremos de recursos financeiros. Então a primeira estratégia foi falar sobre o assunto da parte mais interessante, mais legal, que são os nossos sonhos. Invista um tempo com seu cônjuge falando sobre os sonhos de vocês como casal. Isso vai ser muito, muito, muito importante para vocês começarem a virar essa chave dentro do relacionamento de vocês. O segundo ponto é começar a introduzir o assunto finanças através de palestras, vídeos no YouTube, vídeos curtos, vídeos longos, ambientes de transformação. Então nós começamos a fazer muitas palestras e quando a Ana começou a me escutar falando para outras pessoas, o despertar dela começou a acontecer. Os olhos dela começaram a se abrir. E você pode fazer isso através do nosso canal, através de outros vídeos, de outros canais, de séries que existem no Netflix, para que você consiga trazer esse assunto, introduzir esse assunto, não para mudar o seu cônjuge, mas para começar a criar um diálogo no seu relacionamento sobre esse assunto tão importante, casamento. Eu vou deixar para vocês aqui para que vocês consigam se organizar financeiramente de maneira fácil e objetiva. Assista esse vídeo que vai ajudá-los muito nesse processo de transformação financeira. E um terceiro ponto que foi muito importante nessa jornada de transformação foi o fato de fazer perguntas. Muitas vezes nós queremos mudar uma situação no nosso lar, mas ela precisa acontecer do nosso jeito e da nossa maneira. Quando eu tentei isso diversas vezes com a Ana, não deu certo. Mas quando eu comecei a fazer perguntas, entender a dor, os motivos pelos quais ela não conseguia deixar de gastar, aquilo que eram as suas tentações, os seus gatilhos que a faziam gastar demais, eu comecei a compreender o coração da minha esposa. Naturalmente, isso me trouxe mais empatia, mais compaixão e desejo de ajudá-la a vencer os seus próprios desafios. Faça perguntas ao seu cônjuge. A nossa vida financeira esconde muito das nossas emoções, das nossas dores, da nossa história. Quando você começa a fazer perguntas e conhece o coração do seu cônjuge, vocês se conectam mais e conseguem juntos superar os medos, os traumas, os desafios vividos lá na infância, ao longo de uma vida financeira que talvez tenha sido de muita dor, de muitos fracassos, de muitas perdas, e isso tudo causou muitos traumas. A partir de agora, com boas perguntas, conhecendo o coração do seu cônjuge e uma escuta ativa, vocês conseguirão começar a romper e criar uma jornada de consciência de vocês, elevando o nível, aumentando a consciência e lembrando, aquele que amadurece primeiro sempre paga um preço primeiro. Suporte, persevere, mude as estratégias pelas quais você tem feito e logo o seu cônjuge vai passar pelo despertar da consciência e vocês viverão uma nova realidade financeira. Eu vou deixar para você aqui um outro vídeo para que você continue a sua jornada de conhecimento financeiro aqui no nosso canal e não deixe de se inscrever aqui na bolinha também. Um grande abraço, até o próximo vídeo.